ou 3 no site da UFO, tem matéria dele no site da UFO, e é um cara que é, além de tudo, sensacional, tá bom? Uma mega salva de palmas para Wagner Borges. Bom dia, pessoal. A gente tem um tempinho curto de 40 minutos para fazer a palestra. Então eu montei algumas imagens para dar um apanhado geral, né, um panorama geral sobre saídas do corpo, encaixando o tema dos extraterrestres juntos. Então, nos primeiros 20 minutos, eu vou explicar para vocês o que é uma saída do corpo. Nos 20 minutos seguintes, eu vou introduzir os extraterrestres durante a saída. E para isso eu vou usar umas 90 imagens ali rapidinho para fazer um panorama visual, tá bom? Como introdução, eu, quando tinha 15 anos, no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo há 30, eu comecei a ter experiências fora do corpo durante o sono. Eu deitava e dormia e despertava fora do meu corpo, sem saber o que tinha acontecido, como se eu fosse um espírito livre, sem a matéria. Eu via o meu corpo deitado, sem eu estar dentro, eu de fora olhando. Eu me via sobre a cidade do Rio de Janeiro, flutuando no ar, bem alto a cidade lá embaixo. Eu tinha 15 anos na época, era a década de 70, não havia muita literatura sobre o tema, não haviam palestras, eu não tinha com quem conversar. E aí, no escurinho do quarto, eu tive que vencer o meu medo e deixar aquilo acontecer para ver o que rolava. Então, entre os 15 e os 18 anos, experimentando essas saídas do corpo, eu fui descobrindo como é que funcionava. Então, eu descobria, quando eu deitava bem tranquilo, aquilo acontecia mais fácil. Quando eu deitava agitado, havia uma dificuldade por causa do metabolismo. E na época, haviam muitos mitos sobre o tema. Muita gente dizia que saída do corpo era perigosa. Tipo assim, olha, você sai do corpo, vem uma entidade das trevas, entra no teu corpo, você não volta mais. Ou cuidado, você sai do corpo, vem um ser ruim, parte a ligação com o corpo e você desaparece. E a pior de todas, cuidado, muita gente já morreu saindo do corpo. E aí eu fazia a seguinte pergunta: nunca se acordou alguém que morreu dormindo para perguntar se ela estava fazendo viagem astral? Quer dizer, não batia, né? E eu também tinha o seguinte argumento: sair do corpo não vai te matar. O que mata a gente é estar dentro do corpo. Porque um dia você entra, um dia você é obrigado a sair. A morte é a saída derradeira, final. Então, nenhum de nós passa uma encarnação na Terra sem respirar. Nenhum de nós passa uma encarnação na Terra sem se alimentar. Nenhum de nós passa uma vida na Terra sem ir ao banheiro. Eu te garanto, nenhum de nós passa uma vida na Terra sem morrer. Conclusão, uma saída do corpo, que é a morte, já está no pacote. Você não passa uma encarnação sem ter uma saída. Então é melhor começar a estudar esse troço antes que aconteça. Porque além da saída definitiva, que a gente chama de morte, existem as saídas temporárias, que ocorrem durante estados alterados, meditativos, mediúnicos ou durante o sono. E por que a maioria dos relatos sobre saída do corpo acontece durante o sono? Porque o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e o padrão de ondas cerebrais também relaxa. Então os laços energéticos que prendem o chamado corpo sutil ao corpo humano se afrouxam. Nesse afrouxar, permite uma soltura temporária dessa parte sutil numa experiência fora do corpo. Então, o que rola? A morte é a última saída, mas existem as saídas temporárias. Então, o que acontece? O pré-requisito para um dia eu morrer é eu ter nascido. Então, um dia eu entrei, um dia eu saio. Então, qual é o motivo para eu morrer? É eu estar vivo. E a morte é uma saída. Então, não há como escapar. Uma saída está garantida para todo mundo aos 45 do segundo tempo. Então, eu cheguei à seguinte conclusão: para sair do corpo, basta estar dentro. Basta ter entrado para um dia sair. Então, o que te mata? Ter saído ou ter entrado? Então, você está no lugar mais perigoso do universo, dentro do corpo, sujeito à morte desde que nasceu todo dia. E as pessoas dizendo que sair do corpo é que era perigoso. Tá? Então, não é a saída do corpo que causa a morte. É a morte que vai causar a saída final. E como você está dentro do corpo, um dia você vai sair. Conclusão, nós estamos falando de algo que vai ser prática para você eventualmente. Então é melhor prestar atenção nesse tema para depois não ser pego de surpresa.
Qual é a surpresa de alguém que está vivo aqui na Terra desencarnar? Isso me parece o mais previsível de todo. Alguém fala assim, fulano desencarnou, estou passado. Passado, caramba, isso é previsível. Alguém ir embora, não? Mas este tipo de raciocínio é mais normal para quem experimenta algo, como uma saída do corpo. Então eu fui me acostumando com essas saídas do corpo e observando como é que aquilo acontecia. Ao longo dos anos, eu fui pesquisando e juntei uma gama de informações gerais somada com as informações que eu tinha na própria experiência. E hoje eu estou com 57 anos. Eu estou mexendo com isso desde os 15. E eu pude conhecer outras pessoas que também trabalhavam com essa área e aprender, trocar ideia. Hoje, então, o que eu vou te mostrar é um apanhado geral em 40 minutos, rapidamente, para dar uma noção do que é uma saída do corpo. Agora, um detalhe. Eu vou colocar 4 coisas para vocês que são sintomas que antecedem as saídas do corpo. Você desperta de madrugada e sente alguma coisa. Se você souber o que fazer, aquela sensação pode te levar a ter uma experiência. E eu vou mostrar para você que você já teve essas sensações e travou. Porque quando você está com medo, dispara a adrenalina. E a adrenalina acelera o batimento. Você está no escurinho do quarto. Sentiu algo, bate o medo. O medo causa aceleração pela adrenalina, que é o instinto de sobrevivência. Então você está no escurinho do quarto. Você não está vendo o que tem, bate o medo do desconhecido. Como uma espécie de alarme do corpo, a adrenalina dispara pelas glândulas suprarrenais e acelera o batimento. E aí você acende a luz, você está assim, ó, coração a 1000. E outra, no escurinho você tem medo de tudo. Acendeu a luz, você fica corajoso. Porque com a luz você vê que não há nada. No dia seguinte, com a luz do sol, você se sente ridículo do medo que sentiu de madrugada. Mas no escurinho, o negócio pega. Outra, tem um espírito no meu quarto, no escurinho. Aí você acende a luz. Pergunto eu, acender a luz vai tirar o cara do quarto? Então não adiantou nada, mas você se sente corajoso com a luz acesa. Outro detalhe, você sente algo, aí cobre a cabeça. Cobrir a cabeça tira uma entidade do quarto? Se isso fosse verdade, numa sessão de desobsessão espírita, você colocaria uma pilha de cobertores e tiraria os espíritos, precisaria de médium. Então, tem muita coisa causada pelo medo. E dependendo para quem você conversa sobre essas coisas, todo mundo vai tentar te explicar, mas ninguém te deu a resposta do que estava rolando. E todo mundo tentando te ajudar, mas cada um com o nível de conhecimento que tem, e ninguém estudou aquilo. Então, por exemplo, você sentiu algo à noite. No outro dia você vai conversar com alguém. Veja, conversa com um amigo bem cético, materialista. Olha, senti tal coisa à noite. Ele fala assim, você está pirando. Aí você conversa com seu amigo espírita. Ele fala, eu acho que é mediunidade. Você conversa com um amigo da Umbanda, ele fala, eu acho que o preto velho está encostando, é melhor desenvolver. Você pergunta para o professor de yoga, ele fala, tua Kundalini abriu chakras. Você vai conversar com um fanático religioso, a resposta padrão é o diabo. Você conversa com um psiquiatra, ele te dá um Lexotan. A mesma pergunta vai ter enfoques variados. Todo mundo falou contigo, mas quem te explicou o que você estava sentindo? Fora livros pesadões, cada um de uma doutrina que não tem a explicação do que rolou. Então, do que eu estou falando? Levanta o dedo quem já teve as 4 coisas que eu vou perguntar agora. Porque eu, com 15, 16 anos, experimentava essas sensações e não tinha ninguém para conversar. E em casa, meu pai era materialista, minha avó era católica, minha mãe era crente e tinha 2 irmãos de igreja diferente que não falavam comigo. E eu tendo saído do corpo nessa casa. A minha avó era católica, a minha mãe era evangélica. As 2 se odiavam em nome de Cristo, por motivo ideológico. E elas nunca concordavam com nada, mas no meu caso elas abriam uma exceção. O garoto está com o diabo, era a única coisa que elas concordavam. Um dia eu cheguei em casa, a minha mãe estava com uma tesoura pronta para picotar os meus livros em nome de Jesus. Eu já era um adolescente de 16 anos, bem forte, peguei a Bíblia dela e peguei um facão. E falei, se a senhora encostar no meu livro, eu picoto sua Bíblia e vou botar fogo. E eu ia fazer, porque você sabe, adolescente é radical. Sabe, adolescente, ele clica com a autoridade. E aí a minha mãe sabia que eu ia fazer. Eu falei, começa a cortar aí que eu começo aqui.
Aí ela largou meus livros e me disse o seguinte: eu nunca mais toco nesses livros do capeta. Tá bom, nunca mais eu toco na sua Bíblia, ok? Não se mete comigo que eu não me meto com você. Tá bom, e a partir desse dia eu te entrego para o diabo, você não é mais meu filho. Então, quando aparece alguém religioso com a Bíblia na mão, eu já olho meio cruzado. Porque os exemplos que eu tive em casa foram horrorosos, não tinha amor nenhum, tinha fanatismo. E isso não é crítica, é a história da minha casa que eu estou contando e que alguns de vocês já passaram. Então, que 4 sintomas são esses que eu comecei a experimentar? O primeiro deles, a medicina tenta explicar, mas não bate com aquilo que a gente sente. Levanta o dedo quem já teve. Eu acordava no meio da madrugada e descobri, estarrecido, que eu não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía voz nenhuma. E eu apavorado, totalmente paralisado, e de repente o movimento voltava, eu com um batimento cardíaco acelerado assim, ó, né? Levanta o dedo quem já teve isso, olha para os outros. Você pensou que era só você, né? Dá uma olhada. Então, essa paralisia ocorre porque o metabolismo está baixo, as ondas cerebrais estão baixas, e você acordou num estado alterado de consciência. A medicina chama isso de paralisia do sono. Diz que é uma disfunção neuronal. Eu não acho, porque várias noites eu acordava paralisado, lutava para me mexer, ficava com medo, é claro. Numa das noites, eu acordei novamente paralisado, eu tinha 16 anos, e aí eu forçava para me mexer e o movimento não voltava. E os minutos foram passando, essa paralisia estava mais duradoura. Gente, foi passando o tempo e nada do movimento voltar. Eu tinha 16 anos. Eu então me correu um pensamento: vou morrer, está na hora. Amanhã meu pai vai acordar, vai me ver deitado aqui, vai mandar me enterrar e eu estou vivo dentro, ferrou. Pô, você começa a pensar besteira, você não sabe o que está rolando. Eu achei então que era o momento da morte, então eu parei de tentar me mexer, eu me entreguei. Na hora que eu me entreguei, parei de tentar me mexer, eu fiz uma prece. Você já imaginou uma prece para um garoto de 16 anos morrendo de medo? Não é prece por amor, é prece de adrenalina por medo. Uma coisa é alguém falar assim, ó Jesus, a outra coisa, valei-me Jesus, está cheio de medo e adrenalina. Isso não é prece, é desespero. Então, eu então me entreguei e fiz uma prece, tipo assim, ó Senhor, eu trabalho de dia, estudo à noite, não fumo, não bebo, sou um bom filho, né? E tentando parecer alguém bonzinho na hora da morte. E a única coisa que eu fiz de errado foi pegar a filha do vizinho, mas ela que me seduziu. Quer dizer, eu tentando, ainda botei a culpa nela para parecer alguém e fiquei esperando algo acontecer, sei lá o que, a mão de Deus descer. Para minha surpresa, eu escorreguei pelo meu lado esquerdo, a sensação é essa, como se fosse uma bolha de sabão flutuando no canudinho de uma criança. Flutuei e olhei, meu corpo está ali e eu aqui, e eu estava fora dele. Bateu um medo, eu puf, pulei dentro do corpo. Na noite seguinte, eu acordei novamente paralisado. Aí eu usei inteligência. O que eu pensei? Ontem, quando eu acordei paralisado, bastou parar de tentar me mexer que aconteceu uma saída do corpo. O que eu vou fazer? Não vou tentar me mexer e vou esperar igual ontem. Porque se for a morte, eu estou no lucro. Era para ter morrido ontem. Então, novamente, eu fiquei quieto e senti a saída do corpo pela esquerda. Parei, olhei, e aí o que eu fiz? Fiquei observando e comecei a me questionar, qual dos dois sou eu? Aquele que está deitado ou esse que sou eu aqui pensando? Cheguei à conclusão que eu era esse, não aquele que estava deitado, que parecia um cadáver respirando, que era o corpo sem eu dentro. E foi aí que eu comecei a me acostumar com essas saídas. Depois, eu comecei a experimentar uma sensação que todo mundo já teve. Levanta o dedo. Eu estava cochilando entre a vigília e o sono, naquele estado alterado, quando de repente me vinha a sensação de cair, e eu fazia isso aqui, um solavanco. Levanta o dedo quem já teve. Tá. Veja, a nossa aura, que é o campo energético, quando você está relaxado, ela se solta um pouquinho do encaixe, como se para um lado ou para o outro. E a tendência natural é que ela vai se expandir na medida que o sono vai progredindo. Só que por um barulho ou alguma coisa, o corpo ativa. E aquilo que estava saindo, de repente, contrai. A sensação vai ser... A minha avó, de 80 anos, católica, que dormia no mesmo quarto, ela falava assim, nada tema, meu neto. Eu sei por que você está tendo esse tranco. Por quê, vó? Você está crescendo. Eu tenho 1,67 m, eu não cresci muito. Depois eu comecei a experimentar uma sensação
Deixa eu fazer uma analogia para vocês entenderem. Pessoas que trabalham passando energia com as mãos, um reikiano, um curador prânico, um passista espírita da Umbanda, ou jorei da Messiânica, tanto faz. Normalmente, curadores que trabalham com as mãos passando energia, eventualmente sente uma sensação, como se a mão estivesse ficando grande, não é isso? O que acontece? A passagem da energia pelo chakra da mão dilata a aura da mão. Vai parecer que você está com as mãos enormes. Deitado, vai parecer que o corpo inteiro está estufado, parecendo que você está num colchão de ar que começa a crescer. Eu comecei a ter essa sensação também. E depois, uma série de vibrações elétricas dentro do meu corpo, indo e voltando, com um zumbido no meio do crânio, em cima da pineal. Imagina, eu tinha tudo isso e não tinha ninguém para conversar. Então, eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, como a palestra é curtinha, eu não tenho como te contar as coisas que eu fui vendo. E depois o lado de lá extrafísico. Então, eu vou me limitar a explicar o que é uma saída e o contato com a possibilidade extraterrestre. Por quê? Eu comecei a desconfiar. Eu sempre gostei de ufologia. Aqueles relatos clássicos de abdução, que sejam reais, não que sejam fake. A pessoa diz assim: eu acordo na minha cama 3 da manhã, totalmente paralisado. Olha bem a analogia. Tem uns seres cabeçudos perto de mim, me olhando. Eu tento gritar e não consigo, estou paralisado. Um raio de luz me traciona e me flutua no ar. Eu atravesso o teto e me vejo dentro de uma nave, onde tem uns caras me examinando e botaram um chip aqui. Não é esse o relato clássico? Tá. Eu comecei a desconfiar. Eu comecei a pensar: esta paralisia narrada pelas pessoas abduzidas está parecendo com a minha saída do corpo. A sensação de flutuação está lembrando o quê? Uma saída do corpo. Como a pessoa não conhece outro corpo, ela acha que o que está flutuando é o corpo físico. Então comecei a aventar a possibilidade que, além das abduções físicas, existiriam abduções extrafísicas, em que o corpo espiritual, o corpo astral é que seria levado. Lá instala algo aqui, a pessoa encaixa no corpo. No dia seguinte ela não acha o chip, porque está no outro corpo. Então, não anula as abduções físicas. Eu estou dizendo que há um segundo tipo, que muitas vezes a pessoa sofre e confunde com a outra. Então, eu comecei a correlacionar a saída do corpo com a questão das abduções. E aí foi nessa época, quase 20 anos atrás, que o Geva me convidou para participar da UF, dos eventos, para contar um pouco dessa outra possibilidade, né? Que é apenas mais uma coisa para se pensar além da parte física. E o que a física moderna fala para nós hoje? Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Logo, tudo no universo é energia em graus variados de condensação. Então, até o corpo humano é um corpo energético. Imagine, então, um corpo sutil, energia mais sutilizada. Então, dá para imaginar que, se existirem seres mais avançados do que nós, eles já dominaram essas energias, ó. E eu comecei a pensar: se o ser humano da Terra, todo cheio de encrenca, sai do corpo, por que outras raças do universo também não vão sair? E aí eu comecei a perceber, e observando relatos de outros, que durante as saídas do corpo, poderia haver o encontro de um ser humano fora do corpo com um extraterrestre fora do corpo, num contato psíquico não físico. E com o tempo eu passei a ter esses contatos, como eu tinha contatos com espíritos durante a saída. Mas eu não tinha o trem de aterrissagem, a marca, porque aquilo estava lá fora. Então, era um nível consciencial, telepático. Quer dizer, já escapava do contato mais físico. Então, eu vou mostrar a partir de agora um pouquinho disso. Está dando para acompanhar, gente? É assim, a palestra é curta, então eu vou tentar acelerar as imagens. Eu ficaria aqui um dia te contando coisa, né? E explicando, e embasando, tá ok? E eu não estou ligado a nenhuma religião ou filosofia. Eu estudo de tudo e unifico com a minha consciência e procuro o melhor em cada coisa e vou tocando a bola de forma livre, tá bom? Vamos lá. Só apertar o do meio. Isso, só apertar aqui o do meio. Vamos lá. Botei essa imagem aqui só para abrir, tá? Bom, uma saída do corpo. Quando uma pessoa experimenta esse fenômeno espontaneamente, não sabendo o que está acontecendo, ela pode achar que está morrendo? Ou que sonhou com a própria morte? Então são milhares de relatos de muitas pessoas tendo experiências fora do corpo espontânea, sem entender o que está acontecendo. Bom, essa é a nossa galáxia.
Quantas galáxias existem no universo, pessoal? Infinitas. Tá, essa é apenas a nossa galáxia. Então, dando uma olhadinha no nosso pedaço do universo, nós temos o sistema solar da gente em algum ponto ali. Não dá para imaginar que um planetinha desse tamanho, numa imensidão, só tenha vida aqui e que só o ser humano é que é o tal. Não tem como. Também há um ponto a considerar. Qual é a origem de todas as filosofias espirituais? A existência de um corpo sutil que interpenetra o corpo humano. Quando o corpo humano morre, esse corpo sutil, todas, até um cristão vai te falar, você vai para o inferno. O que vai para o inferno? Alguma coisa, né? Que não o corpo físico. Está correto meu raciocínio? Você vai para o céu. O que vai? Um nada? Ou alguma coisa? Então, até mesmo nas áreas cristãs clássicas, se admite a existência de... E foi isso que o Paulo de Tarso colocou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. É só conferir. Se há um corpo carnal, existe um corpo espiritual. Morre o carnal, sobrevive o espiritual. Pode pegar sua Bíblia. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Ou seja, a expressão corpo espiritual não é uma expressão espírita nem esotérica. Ela é paulina, é cristã. Pode pegar a Bíblia e conferir. Quer mais uma? Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 6. Onde o Paulo de Tarso diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao paraíso. Se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. E sei que o tal homem ouviu coisas maravilhosas no paraíso. Se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 6. E tem vários outros trechos, que eu não vou ficar citando trechos aqui, mas a expressão corpo espiritual é cristã. Que depois o ocultismo chamaria corpo astral, o espiritismo perispírito, a projeciologia psicossoma e daí por diante, tantos nomes. Outra coisa, ao longo da história, dependendo da época e da cultura vigente, cada povo e cada cultura chamava as saídas do corpo por nomes diferentes, né? O que é natural. Então surgiram muitos nomes: projeção astral, viagem astral, emancipação da alma, desprendimento espiritual, experiência fora do corpo, projeção da consciência, viagem fora do corpo ou voltinha no além. Aí vocês escolhem o nome que vocês preferirem. Então, a base dessas experiências é que o corpo espiritual ou sutil, em condições de relaxamento extremo do corpo, acaba se desprendendo temporariamente. Por que isso acontece 99% das vezes durante o sono? Porque é um momento do dia que você se permite relaxar mais horas. Portanto, a maioria esmagadora dos relatos de saída do corpo é na condição do sono. Mas vai sobrar 1% de saídas do corpo durante estados alterados da consciência, meditativos, anímicos ou mediúnicos. Mas a grande maioria dos relatos é durante a condição do sono. E durante a saída, você está vendo que há um elo energético que interliga o corpo sutil ao corpo humano. Eu sei que algum de vocês já estuda o assunto, e o nome que pegou ao longo da história foi cordão de prata, ou cordão astral. Porque no Eclesiastes da Bíblia, o pregador que se desconfia que fosse o sábio Salomão sob pseudônimo, ele, no Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, ele diz que na hora da morte rompe-se a corda de prata, o espírito vai ao céu e o corpo desce à terra, porque o elo se partiu. Em homenagem ao pregador da Bíblia, os ocultistas europeus chamaram de cordão de prata. É uma metáfora, aquilo não é uma corda e muito menos de metal, né, pessoal? E aí, como ganhou o nome cordão de prata, alguém chega e fala: e se alguém partir? Isso não é uma corda, é um feixe de energia. Aí, se alguém destruir, energia não nasce, não morre, só é transformada. E na natureza nada se perde, tudo se transforma. Como é que vai destruir aquilo ali, se nem o corpo físico é destruído, porque a energia apenas é transformado? Então, não pegue ao pé da letra o nome cordão. É um feixe de energia que só se rompe no momento da morte. E aí você vai descobrir que a morte causa a saída, não é a saída que causa a morte. Ok? Vamos lá. Aqui, a aura humana, o campo energético, que vários de vocês conhecem, né? A palavra aura do latim sopro de ar, porque você pode ficar 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem respirar já era. Então a entrada nossa de vida é a respiração, formando um sopro de ar que forma a nossa aura. Não é áurea, é aura do latim, sopro de ar. Na nossa aura, tá? Vocês estão vendo ali novamente, ó.
Na aura existem centros energéticos, não é isso? Os famosos chakras do sânscrito, rodas de luz, centros energéticos. É claro que não dá para numa palestra dessa eu especificar os chakras. É só para se ter uma ideia da correlação com as saídas do corpo, tá? Vamos lá. Chakras, a evolução, tá? Tá, você está vendo o chakra da testa dilatado um pouco para fora, é a clarividência. Então, muitas vezes a pessoa está quieta, a testa dela dilata, a percepção vai à distância. Ela não saiu do corpo, foi a percepção que ampliou. Se ela não souber disso, ela vai achar que saiu do corpo, ela não saiu, é clarividência, que é um outro fenômeno paralelo. Também pode acontecer dilatação do chakra da cabeça, dá a sensação de expansão da consciência. Aquele velho estado que os yogis chamavam de samadhi e os ocultistas de estado da consciência cósmica. É a sensação de unir-se às estrelas, né? Mentalmente. Aqui está melhor essa imagem, veja. Tá, seria possível numa condição dessa de expansão perceber outros níveis sem sair do lugar? Sim. E eu imaginei, e se tivesse alguém em outro planeta também tendo uma expansão, um extraterrestre lá? Ele tem lá, você tem aqui. Essas duas mentes podem se tocarem sem sair do lugar. E um saber que o outro existe, mesmo sem ter visto. Seria uma expansão da consciência psiquicamente, dando um contato mental entre planos. Isto também acontece. Vamos lá. Essas saídas podem ocorrer pela região dos chakras, como vocês estão vendo. Ali o chakra peitoral, aqui o chakra do alto da cabeça. Ali vocês estão vendo o cordão de prata bem delineado. Esse é o padrão de ondas cerebrais. Ondas beta, alfa, teta e delta. Vigília, relaxamento, sono leve e sono pesado. É claro que essas experiências acontecem quando o padrão de ondas cerebrais tende a descer. Porque agora na vigília, os 5 sentidos têm a primazia. Mas quando relaxa, abrem-se outras possibilidades, porque as ondas cerebrais relaxaram. E aí começa a acontecer esse fenômeno. Já já vamos engatar os extraterrestres no meio da história, tá? Eu só estou primeiro dando uma base, bem rapidinha, né? Para entender o resto. Bom, isso aqui é o princípio de uma saída. O corpo sutil ainda não está fora totalmente, ligeiramente fora. É naquela condição que você acorda, no meio do sono, metabolismo baixo, ondas cerebrais baixa e o campo energético um pouco para fora. Você dá o comando para se mexer, mas a energia está indo para fora e não para dentro. O corpo não responde. E o metabolismo baixo. Aí você se apavora. A adrenalina sobe, você repentinamente. Aí sempre aparece alguém para te falar, tá vendo? Você não rezou, o diabo te agarrou. Não, isso se chama adrenalina. Tá? Eu tinha muito disso. E quando teve uma época que minha mãe levava um pastor em casa para me exorcizar. O pastor dizia para minha mãe, levanta a manga da camisa desse moleque e vê se não tem marca de pico de cocaína. Porque se ele está falando de saída do corpo, ele está cocainado. Ele tentou voltar minha família contra mim. E ele então, ele falava assim, eu não te entendo, rapaz. Por que você não aceita Jesus? E eu falava, eu aceito Jesus, eu não aceito é você. Que havia uma diferença óbvia, né? E aí, para me defender dos ataques do pastor, eu comecei a ler a Bíblia. Mas não para virar cristão, e sim para achar trechos que eu pudesse botar ele em maus lençóis. E aí eu achei as saídas do corpo na Bíblia. João, Ezequiel, Paulo, eu tenho tudo aqui. É que na palestra não dá para te mostrar tudo. E aí, cada vez que ele chegava lá, eu estava munido com um capítulo e um versículo. E ele falava, você está com o diabo. Porra, então Paulo de Tarso estava, e aqui, ó. Aí ele não tinha como ir contra. Depois ele foi ficando do meu lado, dizendo para minha mãe, ele é inteligente, a gente não entende ele direito. Mas só depois de eu confrontar ele com as partes da Bíblia que tinham saída. E depois ele acabou ficando meu amigo. Una-se se você não pode contra. E eu acabei virando um craque em Bíblia, e eu não sou cristão, não sou nada. Eu procuro ver as partes espirituais da Bíblia que possam corroborar aquilo ali, para que quando alguém vem me atacar, eu já estou armado. Ah, isso aqui, ó, toma esse. E acaba o papo. Mas nada contra a religião de ninguém, mas não vem me encher o saco. Né? Então, não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a ignorância, que é outra história. Vamos lá. Aqui, o princípio da saída é ali que muitas vezes o corpo astral cai e você tem a sensação de falsa queda. Novamente ali o princípio, ó.
Essas imagens são tiradas de um dos meus livros, que é o Viagem Espiritual, que é só de saída do corpo. Vocês encontram na Saraiva e na Cultura. É um livro muito legal sobre o tema. Ó. Aí a sequência inteira. Estou passando rápido por causa do tempo, tá, pessoal? Música pode induzir estados alterados da consciência, porque influencia o padrão de ondas cerebrais, né, pessoal? Então, às vezes você escuta uma música, relaxa e apaga. Você volta com um tranco e fala, viajei. Ainda mais se for uma coisa mais tranquila. Eu me lembro que na década de 70, eu era apaixonado por rock progressivo e hard rock. Eu sou apaixonado até hoje. E eu sempre gostei de Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Yes, Genesis, e até hoje eu sou apaixonado. Então, eu gravava no tape deck na época um trecho do Rick Wakeman no Yes, só instrumental. Gravava um solo de guitarra do Pink Floyd e ia emendando, fazendo a minha trilha sonora. Só a parte instrumental, rock progressivo. Botava no gravador, deitava e ficava escutando para tentar sair do corpo. Aí chegava alguém e falava assim, escute Ave Maria de Gounod. Que nada, eu quero Pink Floyd, não me enche o saco. Eu estava tendo saída sem ter nada religioso me engessando. Eu estava livremente tendo a experiência. E detalhe, o gato de casa, o Ernesto, também saía. Eu comecei a ver o gato fora do corpo. E aí alguém chegava e dizia assim, só sai do corpo quem é médium ou quem é iniciado. Porra, o gato não era médium nem era iniciado, não tinha lido nada. Eu saía do corpo, o gato estava fora do corpo dele dormindo. Então é muito mito em cima disso tudo. E aí eu descobri o seguinte, também, a música que tem hoje está muito ruim em geral, né? Não estou dizendo um gênero, em geral está muito ruim. Então quando eu quero sair do corpo, eu escuto um pouquinho de funk. Ou um pouquinho desse sertanejo universitário, não sertanejo de raiz. Por que eu escuto? Escutando aquilo eu vou para fora do corpo, porque eu quero ir para bem longe onde não tem aquele negócio. Então, é uma das saídas. Vamos lá. Ali você está vendo que o cordão de prata é um feixe de energia que sai de todas as partes do corpo. E aí os filamentos vão se conectando, formando um feixe só, conhecido como cordão de prata, como você está vendo ali, ó. Tá? Veja, vários filamentos que vão formar esta conexão única. Ali os chakras, o cordão de prata lá atrás. Veja o cordão de prata ali, mais fininho, mais sutil. Esse é o meu cachorro. Também sai. Tá? Chama Cirama, é um Yorkshire de 10 anos, dorme comigo, né? Vamos lá. Eu botei ele no meu livro, gente. Eu gosto tanto que... Ao longo da história, na antiguidade do Oriente, nós temos muitos relatos de saídas do corpo, não? No Oriente Antigo, nas iniciações herméticas da Grécia e do Egito, nos trabalhos do yoga antigo na Índia, no taoísmo chinês clássico. Então, dá uma olhadinha em imagens retratando saídas do corpo na antiguidade. Olha o yogi projetado por sobre a cabeça. Também pudera sair daquele corpício ali, tá fácil, não tá? Temos evidências nas iniciações clássicas do Antigo Egito, que alguns de vocês que sejam Rosacruzes ou maçons ou gnósticos vão entender melhor, que fazia parte das iniciações o desenvolvimento das capacidades parapsíquicas. E uma delas, ao ir para o lado de lá, era para perder o medo do mundo espiritual e se tornar realmente um iniciado na luz. Você tinha que perder o medo do invisível. A saída do corpo tirava esse medo, porque te jogava direto do lado de lá. Então, daí essa imagem do candidato fora do corpo, dentro da câmara da iniciação. Temos imagens no taoísmo antigo da China. Dá uma olhadinha, um monge fora do corpo, o corpo dele cá embaixo. A diferença é que naquela época, tudo isso era esotérico, hermético, era só dentro dos templos, não passava o conhecimento em aberto. Hoje está tudo mais aberto, é uma outra época. Aqui, só para citar, eu sei que alguns de vocês também são ocultistas ou teosofistas, além da projeção astral, existe uma outra projeção do corpo mental, muito mais avançada, como você está vendo. Só para citar, veja, olha lá. Essas imagens também são do meu livro. Isso é uma expansão da consciência. Muitas vezes surge uma abertura sobre a pessoa, ela é arrebatada para dentro dessa luz e sai em outro plano. O que a pessoa vai falar? Entrei num túnel de luz, não é isso? Os relatos que vocês escutam, você está vendo agora o que é? Uma espécie de portal entre planos, um Stargate astral.
Como diria a física, um wormhole, um buraco de minhoca. Você entra aqui e sai do outro lado. O que é aquilo? Um wormhole astral. Um Stargate, um portal, um atalho entre planos. Isso também tem do lado de lá. E olha que interessante. Ó, a passagem para um outro plano. Tá? Veja a sensação de entrar e sair em outro plano. Agora veja. Quem é que ele vai encontrar do outro lado, gente? Um mentor espiritual, um guia, um parente desencarnado. Isso é o que acontece. Mas aqui vai entrar uma surpresa. Você está vendo? Então, a partir do momento que a pessoa entrar naquela passagem, olha só, ela sai do lado de lá e aparece um ser de luz, aquela coisa toda. Está aumentando muito os relatos. Lá na UFO são recebidos vários relatos. Eu recebo um monte, meus amigos também, desse tipo de coisa que você vai ver agora. Agora a nossa palestra vai dar uma guinada. Veja, você está esperando quem? Buda, Pai Joaquim, Iemanjá, Jesus, o André Luiz, Blavatsky, alguém. Tcharam! Olha a surpresa que está acontecendo. Muitos relatos de quando a pessoa entra do outro lado, quem aparece? Presenças extraterrestres em outro plano, talvez projetadas ou desencarnadas de outro lugar. Não é um contato físico. Quer dizer, um outro contato que se abre nesta condição. A quantidade de relatos no mundo inteiro está aumentando drasticamente há mais de 30 anos. Que os relatos estão aumentando, inclusive os meus. E aí agora coloca essa possibilidade para vocês também, tá? Vamos lá. As abduções clássicas. Acordo, tem uns seres me levam no ar e me examinam dentro de uma nave, não é? Eu não consigo me mexer, dá uma olhada. Sou levado para dentro da nave e lá eu sou examinado. E essa é a abdução clássica. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que existe um outro tipo de abdução. Quem garante que aquilo ali é o corpo físico? E não o corpo sutil, que a pessoa não conhece o tema, acha que é o outro corpo. Quando na verdade foi o duplo levado para o lado de lá. Então nós temos duas abduções, uma com o corpo e a outra sem o corpo. Uma passagem durante uma abdução, quer dizer, um portal, né? Um Stargate. Já acabou, Geva? É o chamado obsessor do palestrante. Ele, então, ele fala assim, 10 minutos, 5, aí você fica desesperada. É o assediador do palestrante, é o terror do palestrante. Vamos lá. Eu falei com o Geva, Geva, é claro, são vários palestrantes, só vai ter 40 minutos. Como é que você quer que eu explique algo assim em 40 minutos? Eu falei, vai acabar, o pessoal vai ficar todo mundo instigado para mais, e aí eles vão ver que você é o obsessor. Vamos lá. Gente, essa é uma das imagens do meu livro. Eu fiquei imaginando uma nave extraterrestre fora do alcance dos nossos satélites e sensores. Os extraterrestres deixam seus corpos em cápsulas de animação suspensa e saem dos seus corpos. Dá uma olhada. Vêm aqui para a Terra e nos observam e nós não vemos eles. Isso seria um método de pesquisa espacial perfeito. O habitante da Terra não vai te dar um tiro porque não está te vendo. Não vai roubar tua nave porque você está vindo de corpo astral. Isto pode estar acontecendo há milhares de anos e a gente está sendo monitorado sem nunca ver, porque está em outro plano. Esta possibilidade se abre desta forma que você está vendo. E outra coisa, o ET desce aqui em Peruíbe, ali na praia, desce a nave. E o ET sai, aí vai conversar com o Saga aqui em Peruíbe. Quando o ET volta, roubaram a nave. Né? E roubaram a calota. E aí, aonde está? Está num desmanche. Aí pede o Saga para achar, porque o Saga que é daqui de Peruíbe. Então é melhor vir de corpo astral que você não é assaltado. Vamos lá. Aqui há uma experiência fora do corpo dele, com outros também fora do corpo. Que é o que acontece comigo e tantos outros. O encontro fora do corpo com uma presença extraterrestre. Eu estou simbolizando ali, mas são várias outras possibilidades. Só uma para dar o exemplo. Xamãs dos povos nativos. Olha o outro obsessor do tempo ali, ó. Ali, o Tony. Xamãs dos povos indígenas de todas as áreas. Quanto? Zero não, Antônio? Mas sim?
xamãs de todos os povos vêm falando disto aqui, ó. O encontro com guias espirituais durante o sono, os guias da tribo. Veja, o encontro com o animal de poder fora do corpo, não é isso? Mas eles também vêm falando há milhares de anos de o encontro com naves e seres. Os indígenas são os primeiros povos a falar de extraterrestre nesse planeta. Não é isso? E a gente encontra essa casuística em vários lugares. Vou até sair para ilustrar. Esse é William Blake, um grande artista inglês do século XVIII. Era um exímio pintor e escritor. Ele pintou quadros famosos como esse aqui, que vocês talvez já tenham visto, A Escada de Jacó. É dele. Pintou o momento da morte, a saída do corpo. Pintou esse quadro famoso da alma saindo do corpo. Perto da hora da morte, ele então falou para as pessoas que estavam perto, que durante o sono ele saía do corpo e encontrava com um ser de outro planeta, que era quem guiava as ilustrações dele. E aí ele desenhou o cara. William Blake, um dos maiores artistas ingleses do século XVIII, dizia que esse era o cara por detrás dos desenhos dele, um cara de outro lugar. Tudo indica um ET. E esse negócio de ET também varia. Para mim, estou aqui, o ET lá, mas para ele de lá, o ET sou eu. Depende do ângulo. E outra, aquele ET é feinho, ele vai falar, aquele humano também é feinho, dependendo do ângulo aonde você está, né? Outra coisa, a gente esbarra com muita gente estranha no dia a dia. Então não sei porque que vocês estranham extraterrestre. Está cheio de gente estranha no mundo. Gente mais feia do que os ETs, gente. Tá louco. E gente mais enroscada. Vamos lá. Aqui, isso aqui é genial, gente. É uma pessoa tendo uma expansão da consciência. Tá, imaginemos então você subindo no alto da montanha, olhando para o espaço e se questionando. Tá, fiquei imaginando o seguinte: num outro planeta, uma raça do outro lado, aonde eles também não alcançaram as estrelas ainda, estão iguaizinhos a gente, só que com um corpo físico diferente. O extraterrestre lá sobe a montanha e fica olhando e perguntando: será que tem vida em outro lugar? E aí ele tem uma expansão da consciência. Enquanto que o ser humano tem uma expansão e as mentes se tocam no infinito e um sabe do outro e tem certeza que tem. Mesmo que não tenha uma prova física para isso. E não vai dar para provar para um terceiro, mas aqui dentro você sabe e isso te traz paz. Pela possibilidade que você sente em você. Aqui, Geva, você vai gostar dessa, Tony. O motivo pelo qual os ETs não desceram na Terra. Um infeliz ligou a televisão domingo de tarde na TV aberta e mostrou para eles. A conclusão que eles chegaram: não existe vida inteligente na Terra. Foi a coisa que eles chegaram à conclusão. Mas 2 minutinhos eu termino. Essa aí é autoexplicativa. Você correria do bichinho desse? Dá uma olhadinha no olhar. Você acorda paralisado, encosta uma cabeça e fala: oi. E aí, você vai correr? Né? Não, simplesmente alguém de outro lugar da luz, né? Uma imagem para ilustrar. Vem se falando muito também de OVNIs, objetos submarinos não identificados, naves que se locomovem em profundidades marítimas e de rios e represas, que são mapeadas por sonares de porta-aviões avançados ou submarinos, naves fazendo um movimento que nenhuma nave da Terra é capaz de fazer. Então, OVNI, objeto voador não identificado. OSNI, objeto submarino não identificado, evidenciando que existem bases intramarinhas, da onde saem as naves, que são bases no fundo do mar. Aí, abdução de seres marinhos, que quase ninguém fala. Fala da abdução de um boi e tal, mas abdução de tubarão, golfinho e baleia. Também para pesquisa em algum nível. Aí, gente, a possibilidade lá atrás de seres humanos primitivos tendo contato com seres de outro lugar. A Vantetti falou isso, o Tony fala, essa possibilidade de um impulso evolutivo de fora na raça humana, né? Aí, muitos contatos com esses seres foram confundidos com divindades. Aí a gente lembra do livro clássico do Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas? E aqui algumas imagens do autor Sérgio Macedo, que é um desenhista do Rio Grande do Sul, que mora na França. Olha os quadrinhos que o Sérgio Macedo faz
para tentar mostrar as experiências dele. Dá uma olhada. Vejam os seres que ele encontra durante as saídas do corpo. Dá uma olhada nos desenhos, que espetáculo. Só pela questão visual mesmo, veja. Isso me lembra uma piada. Tinha 2 mineirinhos embaixo de uma árvore, e aí passou um disco voador. E em Minas Gerais, até disco voador é trem. Então, o mineirinho falou assim, uai, olha que trem voador. Aí a nave desce, sai 2 ETs, e um faz aquele gesto Spock, né? Aí o mineirinho olha para o outro e fala assim, corre na tendinha do seu Zé, que ele quer 5 pão de queijo, né? E aí, para finalizar os desenhos dele, olha que lindos. Isso é uma saída do corpo que o Sérgio Macedo teve. Ele encontrou uma base extraterrestre no interior da montanha, da Amazônia, inacessível. Tem campos de força, ninguém descobre. E várias outras pessoas relatam esse lugar na Amazônia, um lugar inacessível. Tá, e aqui termina a apresentação, gente, tá? Deu para acompanhar? Então, obrigado.